Oi, pessoal, esse é o episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre carreira, trabalho, propósito, entrevistas. Eu sou a Lê Falsarella E eu sou a Bru Garcia. e hoje a gente vai falar de Mundo Bunny. Até semana passada era Mundo VUCA, mas agora mudou, né, Bru? Muda muito rápido, né, Ale? E a gente vai entender o porquê vendo esse acrônimo, né? Vamos explicar primeiro, para quem tá perdido, não sabe nem o que é Mundo VUCA, vai ouvir um episódio que a gente fez no finalzinho do ano passado, onde a gente fala de Mundo VUCA e carreira, mas fazendo uma explicação rápida, tanto o Mundo VUCA quanto o Mundo Bunny são dois acrônimos e hoje o nosso foco é falar desse novo conceito. Alguns futuristas estão dizendo que a gente já está vivenciando esse novo mundo, então a gente achou importante trazer essa explicação. Então vamos aí. O que é esse termo Bunny e aonde ele foi criado? Ele foi criado mais ou menos em 2018, antes da Covid, mas com a pandemia, que ainda infelizmente não terminou. Se você está ouvindo a gente do futuro, fala que deu tudo certo. Então a gente sabe que por conta da pandemia isso acelerou. Então hoje a gente já pode falar que estamos no mundo Bunny e vamos à explicação do que é ele. Então Bunny é um acrônimo do inglês que eu vou tentar aqui falar. Professor Lion, se você estiver ouvindo esse episódio, vamos com calma porque as palavras são difíceis e vamos a ela. Então Vai Bunny arrasar, Ale. é difícil, mas a gente vai tentar, né? Então Bunny significa brittle, anxious, no linear e a última palavra que eu acho que é a mais difícil é incomprehensible. É bem difícil essa última e eu vou traduzir para o português. Boa. Então, B é de frágil, A de ansioso, não linear e incompreensível. Então, se eu fosse fazer uma tradução, poderia ficar funny no em português, mas a gente já sabe que bunny é em inglês por conta aí do brittle, que é frágil, o restante tá certinho. Mas vamos explicar o que é cada um deles, né, Bru? Acho que é importante. O que dentro desse conceito é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E as pessoas aí que estiverem ouvindo, avaliem se vocês sentem isso no dia a dia. Você quer começar explicando o que é o frágil? Sim, explico sim, Ale. Pensando aí no frágil, né? A gente, como você falou, teve o conceito mundo VUCA, então quem ouviu vai entender um pouquinho, porque esse frágil, ele vem como sendo extremo dessa volatilidade. Então seria algo mais sensível, mais frágil, que perde, que tem uma fragilidade muito grande. A fragilidade, né, quando a gente pega algo que é frágil, que é possível quebrar, é aquilo que, assim, você não tem tanto controle, né, Bru? Quando eu penso em fragilidade, é a gente lembrar que a gente não tem controle das coisas. Então, sei lá, eu tô dentro, tem uma plantação e aconteceu uma praga ali. Então eu fiz tudo certo, sabe? Eu reguei a planta, eu organizei o solo, eu plantei na época certa, mas veio uma praga. E a Covid foi mais ou menos isso, né? Quando a gente faz essa contextualização, a Covid foi o quê? Algo que a gente não controla e que demonstra a nossa fragilidade e a nossa vulnerabilidade. Exatamente. E pensando assim, Ale, pensando nesse momento atual, essa fragilidade a gente percebe nas ações dentro do mundo corporativo mesmo. Você sabe que pode mudar a qualquer momento, né? Que tem essa volatilidade e traz essa característica do Bunny, que é essa fragilidade. Então, tudo é muito frágil, pode mudar a qualquer momento, tem ali tudo muito sensível. Eu acho que é bacana a gente pensar aí no mundo corporativo como que a gente identifica esse conceito ali no nosso dia a dia, né? Não, total. E é muito bom você falar do mundo corporativo, porque trazendo aqui para o nosso universo do Foca, eu vejo a diferença, Bru, de pegar 10, 15 anos atrás, as pessoas faziam um planejamento de carreira para os próximos 10, 15 anos. E a gente sabe que isso não é mais uma realidade, né? A Não. fragilidade é tão grande que realmente não dá para você fazer um planejamento de carreira acima de 5 anos. Por quê? Pode existir uma carreira nova daqui 5 anos e a carreira que você tem hoje não existir mais por conta da tecnologia. É tudo muito frágil e aí faz todo sentido a próxima palavra, né? Porque por conta dessa fragilidade, acho que vem ansiedade, né? Nossa, e que palavra que foi utilizada nessa pandemia, né? Tanto aí no sentido da saúde mental, porque conforme as coisas ficam frágeis, nós ficamos muito mais ansiosos
esperando ali o resultado, esperando o que vai acontecer, sem uma previsão, então gera essa ansiedade, né? Que tem muito a ver com a parte da incerteza, né? Que traz. O Uhum. mundo VUCA trouxe lá a incerteza, e aí trazendo aqui para o extremo, que é o conceito do Bunny, é essa questão de ser tudo muito ansioso. O que nós vamos esperar? O que vai acontecer? É tudo muito, muito, muito. É tudo uma espera, né? É tudo uma espera. Não, e a ansiedade, né? Eu acho que você disse muito bem, foi a palavra de 2020, saúde mental, ansiedade, porque é angustiante você ler notícia hoje em dia. Se você para 10 minutos do seu dia para entrar numa página de um jornal, assistir o jornal que você tinha tragédia, mas não era tão angustiante, não era tanto problema. A gente se fica numa bolha, a gente cria uma falsa ilusão que tem controle das coisas. Se a gente olha fora da bolha, a gente fica ansioso. Então, por isso que dentro desse conceito Bunny, a segunda palavra é ansiedade, e no final, quem está ouvindo a gente já está ficando angustiado, a gente vai dar dicas práticas do que fazer com essas 4 vertentes, tá, gente? Então, segura aí, segura a ansiedade, que a gente vai explicar como lidar com essas 4 pontos. E aí, a ansiedade também tem tudo a ver com o segundo item, que é o não linear. Então, o não linear eu acho super interessante, porque eu acho que o mundo nunca foi linear, na minha visão, tá, Bru? Desculpa aí a galera, mas ele nunca foi linear, mas a gente achava que a gente tinha o controle das coisas, e a gente criava processos muito burocráticos, na minha visão, para ter essa linearidade. Vamos pensar dentro da organização rapidinho? Então, assim, hoje quando a gente pega modelos ágeis, novas formas de planejamento, por que hoje as coisas são mais rápidas? Porque foi assumido que a coisa não é linear. Eu acho que durante muitos anos a gente criou estruturas, e muitas vezes estruturas burocráticas e processuais, para tentar ter uma coisa linear, quando na verdade elas não são. Fez sentido? Ficou muito confuso, Bru? Porque na minha cabeça faz sentido. Sim, fez sentido, mas eu acho também, Ale, que tem um outro ponto, que seria pensando em carreira, né? Quando você pensa em carreira, na sua carreira, seu plano de carreira, tinha uma certa linearidade, porque eram pessoas que tinham ali aquela cultura de vou entrar numa empresa boa, vou fazer a carreira, vou crescendo ali dentro e eu fico. Então, tinha aquele conceito de crescer na carreira por tempo de casa. Então, eu acredito que aqui aplica muito bem essa linearidade. E hoje a gente já percebe que, pensando em carreira, nós já não temos mais. Então, hoje as pessoas não se veem tanto tempo ali dentro. Como você falou muito bem antes, não tem como você prever daqui mais de 5 anos. Quando fala de carreira, quando fala ali, não tem como. Então, eu acho que nesse conceito tinha, sim, uma certa linearidade. E pensando no mundo hoje, não é mais possível ter essa linearidade. Lógico, a gente pode criar um plano de carreira, porque o plano de carreira até depende da gente. Mas não tem algo tão certo. Hoje as coisas já são muito mais incertas e existem muitos outros caminhos. E voltando um pouquinho ali também na parte da ansiedade, são muitas informações, muitas mudanças a todo tempo, a todo tempo. Então, isso traz essa falta de linearidade atual. E quando a gente pensa em coisas até mais macro, eu acho a sua explicação para carreira sensacional. A gente tinha uma carreira super linear, né, de cargos, salários e tudo mais, e agora a gente não tem. Você fazia um curso, uma graduação, você sabia exatamente o que ia acontecer, e você tinha uma noção, uma previsibilidade, sabe? Essa não linearidade aqui do mundo Bunny, para mim, ela tem uma relação direta com essa questão imprevisível, que a gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, sei lá, se você plantava uma semente hoje, ela colhia e tá tudo certo. E hoje a gente vê que isso não é uma verdade absoluta, pelo contrário, às vezes a gente planta e não colhe o que a gente plantou, né? Então, esse excesso de informação demonstra que, assim, não dá para você ser irresponsável, mas também não dá para você planejar tanto, né? Exatamente. E aí a gente chega também aí no quarto item, né, Ale? Que é o I, que é o incompreensível. Então, a gente entende que lá voltando um pouquinho no mundo VUCA, era ambiguidade, tinha mais de uma possibilidade. Então, isso se transforma num macro, né? Ele chega aí maximizar a um ponto de que é incompreensível, a gente não consegue mais entender. Então, tem aquela fragilidade, a gente fica incompreensível, fica difícil de prever, difícil de criar uma linearidade, a gente consegue encaixar cada palavrinha. A gente percebe isso no nosso dia. Então, para analisar os fatos, para entender as situações, fica muito mais difícil, porque não existe uma constância, né?
Não, e uma coisa que eu quero fazer um adendo quando você fala de volume de informação, e para mim, né, quando eu penso no incompreensível, até pelas pesquisas que a gente fez, por que que o mundo hoje é muito incompreensível? Teve um avanço tecnológico muito grande, então muitas vezes, pode perceber aí quem tá em casa, você usa o celular, você sabe como o sistema operacional do seu celular funciona? De verdade. Se eu Nossa. pegar e falar para você assim, nossa, me explica como que funciona o seu micro-ondas. Você tem uma noção que são ondas. Você percebe que com coisas mais novas a gente não consegue explicar da forma que a gente explicava antes? Vou pegar um exemplo bem clássico. Bru, você estava lá na 4ª série e você recebia a sua prova com cheirinho de álcool. Ah, maravilha. Que máquina que fazia essa coisa deliciosa, esse cheiro de infância? Você lembra o nome? Gente, eu não lembro o nome. Mimeógrafo. Nossa, Era nunca que ia lembrar. mimeógrafo. Mas você lembra como ele funciona? Lembro. Você colocava o papel lá com a tinta, colocava um papel em branco, colocava o outro com texto, uma coisa colava na outra por conta do álcool e pum, você fazia uma cópia. Concorda? Uhum. Me explica como funciona uma máquina de Xerox ou uma copiadora. É o mesmo processo. Mas você não consegue me explicar como que ele funciona, concorda? Concordo. Principalmente uma impressora mais moderna, talvez uma impressora zebra, já não consigo. Então, esse avanço tecnológico fez com que as coisas ficassem incompreensíveis. Então, você usa o recurso tecnológico, mas você não sabe exatamente como ele funciona. Por exemplo, você tem lá um painel solar. Você sabe que o painel solar pega o sol, aquilo vira uma energia, mas você já não consegue mais explicar como aquilo funciona. Vou dar o exemplo do mimeógrafo, que é mais fácil, que as pessoas vão se conectar a ele. Então você sabe que é o Wi-Fi, a internet que está ali no ar, que não tem fio, mas você não consegue me explicar como que ela funciona. Então é isso que faz muitas vezes o mundo ser incompreensível. Então se você pega uma foto analógica, você até poderia não ser um fotógrafo, mas tinha a foto ali no filme, aquele filme era revelado por uma questão química, e aquela química virava a sua foto, né, analógica. Você consegue me explicar como é que essa foto fica na nuvem, por exemplo? Não. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, para mim foi o pulo do gato para entender essa incompreensibilidade das coisas, o quanto incompreensíveis são, porque as coisas são coisas muito complexas, que eu acho que no mundo VUCA o último era... Ai, eu não lembro. Era complexo e ambíguo, né? Então tinha o complexo, desculpa, fiquei na dúvida. Então tinha o complexo, mas agora as coisas não são só complexas. Explicar o mimeógrafo é complexo. Ele tem lá uma válvula, não sei o quê. Hoje é incompreensível. Ficou muito claro com essa explicação, Ale. Deu pra entender total, assim, o sentido da palavra. Ai, obrigada, meu amor. E aí a gente fecha o mundo Bunny. Tá, entendemos que Bunny, vou recapitular, é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então a gente vive num mundo que a gente é frágil, a gente sabe que a gente pode morrer a qualquer momento, muito triste, isso gera uma ansiedade na gente, dá vontade de chorar, a gente não quer olhar para fora, principalmente nesse momento de pandemia, a gente sabe que não dá para planejar muita coisa porque não existe uma linearidade, as coisas não são mais tão pretas no branco e também são incompreensíveis. Tá, mas como que a gente lida com isso, Bruna? Porque a minha vontade, vou ser honesta, é sentar em posição fetal e começar a chorar. Ah, total. Acho que todo mundo, acho que o pessoal que tá ouvindo já tá com aquela vontade ali de ficar na posição fetal. Mas vamos lá, gente, calma que dá pra gente viver assim também. Sabe qual que é o pulo do gato pra desenvolver, assim, na sua visão mais, sei lá, de neurocientista? O que a gente poderia fazer? Você tem alguma visão desse lado? Ah, Lê, eu traria muitas características do VUCA, eu acho que ainda continuam, sabe? Lógico que eu acho que nesse momento a inteligência emocional é um dos fatores mais importantes aqui nesse conceito. Que são as famosas soft skills, que a gente fala, acho que todo episódio, desenvolva suas soft skills, e aí acho que a principal é a inteligência emocional, vai fazer terapia, vai entender suas emoções, porque quanto mais a gente entende, mais a gente consegue lidar com ela. Outro dia eu ouvi um episódio de um podcast que eu gosto muito, Bru, eu vou comentar aqui, que eu achei até bonito,
que falava pra que serve a psicologia, né? E assim, me formei, já tem 10 anos, tem umas coisas assim mais teóricas que a gente esquece mesmo, e eu não tô muito na área clínica, né? E aí eu tava ouvindo o Naruhodo, um podcast que eu gosto bastante, recomendo aí pra quem tá ouvindo a gente. Eles falam de muitas coisas a ver com psicologia e desenvolvimento e tudo mais. E aí tem uma fala que o Altair fala, que para que serve a psicologia? Que a psicologia não é para fazer você feliz ou você triste, é para você identificar quando você está feliz e quando você está triste, e você identificando as suas emoções, você consegue lidar com elas melhor. E eu, depois de 10 anos de terapia, psicóloga, você também faz terapia, você se percebe assim, agora que você já passa por um processo terapêutico e tem uma inteligência emocional um pouco mais desenvolvida, que você consegue identificar melhor suas emoções? Consigo, Ale, consigo sim. E é aquilo de você sair do automático, né? Eu acho que por isso que cresceu muito o conceito de atenção plena, mindfulness. A galera entendeu que é necessário você se ouvir, você estar consciente ali dos seus sentimentos e entender o que está acontecendo contigo. Acho que faz total sentido, sim, Ale. Não, e eu falo, né, para todo mundo que agora a terapia tá quebrando um tabu, pelo menos na nossa bolha, né? Eu acho que em outros lugares isso ainda é um tabu, porque, gente, não dá para lidar com um mundo bunny, um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível, se você não se conhece, se você não tem um autoconhecimento, uma boa inteligência emocional, como a Bruna falou. Não rola, não tem como. Se você só fizer um investimento em hard skills, que são as competências técnicas, só se preocupar com curso de Excel e curso técnico da sua área, você vai sofrer nesse mundo bunny, não tem jeito. Porque como que eu lido com a fragilidade, né? Como que eu lido em saber que eu posso morrer a todo tempo e qualquer coisa pode dar errado? É pela capacitação e é pela desenvolver sua própria resiliência. Você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Como que eu desenvolvo a minha capacidade emocional? É através da terapia, não tem jeito. Exatamente, eu queria fazer até uma recomendação, Ale. Eu fiz um post nas minhas redes sociais indicando um livro que se chama O Poder do Agora. É a primeira vez que eu li esse livro. Você já leu, né? Para saber. Eu já li tem alguns anos, tem mais de 5 anos, então assim, tem umas coisas que eu não lembro, tá? Mas eu li, é muito bom. Mas ele é muito bom. A primeira vez que eu li esse livro eu tinha 16 anos. Lógico que eu não entendi bulhufas, né? mas me ajudou a entender um pouquinho mais sobre consciência. Depois de muitos anos eu fui ler novamente e eu entendi muitos conceitos, muitos exercícios que eles trazem é justamente para isso. Como você manter a sua inteligência emocional, como você criar essa inteligência emocional, né? Você saber lidar com as suas emoções e saber lidar também com as emoções dos outros, que é super importante. E que ajuda muito você a viver nesse mundo bunny, né? A conhecer, se você conheceu esse conceito e agora como que você vai lidar. Você já sabe todas essas características, então você entende que precisa trabalhar soft skills, precisa trabalhar a sua inteligência emocional para você se manter saudável nesse mundo. E para lidar com a ansiedade, gente, não tem outro jeito mesmo. É cuidar da saúde mental. Exato. Não tem. E você pode escolher o recurso que você quiser. A gente aqui não está dizendo que um único recurso para cuidar da saúde mental, eu como psicóloga, eu não acho que só terapia você cuida da saúde mental, não, a saúde mental é sistêmica, você pode cuidar da saúde mental com um aplicativo, com terapia, fazendo equilíbrio entre as suas prioridades, não trabalhando 18 horas por dia, mas para lidar... Exercício físico. Então, assim, não tem outro jeito. Você só vai diminuir essa ansiedade, né, que fala, né, você sabe que, poxa, se eu sei que tem coisas ruins que podem acontecer, como que eu não vou ficar ansioso? Ecoterapia. Agora, o mundo não linear, como lidar com isso, né? É mais difícil. Com o mundo não linear é o que gera ansiedade, né? Você não sabe o que vem pela frente. Mas pensando assim, Ale, pelo lado da neurociência, trazendo aí um pouquinho, o ser humano, ele tem essa característica de querer adivinhar o que vai acontecer, né? Ele tem essa característica de precaução, na verdade. É o nosso organismo querendo nos proteger do que vai acontecer. O melhor que você pode fazer é realmente você tomar essa consciência, você focar no agora, você focar ali e falar, poxa, o que eu posso fazer para ter
um futuro melhor, para ter um resultado melhor, né? Para trazer aí uma situação melhor. E conseguir se adaptar, né? Porque é assim, você percebeu que a coisa saiu do eixo, a não linearidade é você perceber que assim, mudou a rota. Sim. Então eu tenho que me adaptar, eu tenho que prestar atenção, qual o contexto, prestar atenção nos detalhes, fazer conexões fora da linha do tempo ali. Porque se as coisas podem mudar, eu tenho que conseguir traçar essa rota. Precisa ter uma flexibilidade. Precisa. E eu acho que no caso da questão que é incompreensível, a gente não vai ter como saber de tudo. Nossa, agora eu vou ter que estudar como que funciona o meu celular, estudar como que funciona o painel solar. Claro que não. Mas as pessoas precisam ser mais transparentes e acreditar um pouco mais, vamos dizer assim, na sua capacidade de tomar decisão sem saber muito das coisas. Que aí entraria mais até uma intuição mesmo, sabe, Bru? Então, como que eu lido com aquilo que eu não tenho certeza, que eu não compreendo? Eu escuto o meu eu interior, entendeu? E equilibro com transparência, porque não tem muito o que fazer, né? Eu não entendo, eu não vou compreender tecnicamente aquilo. Então eu tenho que lidar com, em inglês eles usam aquele negócio de guts, né? Com as minhas vísceras, com a minha intuição. E é mais ou menos esse caminho, né? E a intuição tá muito ligada aí aos seus valores, ao que você acredita, às suas crenças. Então, é acreditar mesmo na intuição. Quando você acredita ali no que você tá sentindo, o que você realmente acha que é o melhor naquela situação, vai com tudo. Eu acho que realmente faz sentido trazer essa intuição pro incompreensível. Porque é impossível, Ale, a gente saber de tudo, é impossível a gente ter informação sobre tudo. Não dá Exatamente, mesmo. exatamente. E falando em transparência, acho que é importante a gente reforçar aqui que esse episódio me ajudou muito a estudar, e principalmente essa parte final aqui, é um artigo da Digital House que o Ednei fez no ano passado, Ednei Souza, ele é diretor acadêmico de lá, e ele deu essas dicas do que fazer, porque a gente achou muita coisa do que é o mundo Bunny, mas pouca coisa do que fazer com ele. Esse artigo ajudou a gente bastante, eu vou deixar linkado lá no episódio, se vocês quiserem ler na íntegra. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar do mundo Bunny, e principalmente se você já tinha ouvido falar do que fazer com esse mundo Bunny, e dê sugestões pra gente, porque é um conceito novo, é algo que está começando a ser falado agora. Com certeza, Bru, daqui a um ano a gente vai ter um outro episódio com um novo acrônimo, e a gente pode até fazer um especial anual, porque todo ano tem algum acrônimo que o pessoal fala do como que tá o mundo, mas eu acho que o Bunny vai ficar que nem o mundo VUCA, sabe? É desde os anos 80 que o pessoal fala do mundo VUCA, aí aquele conceito acaba entrando na boca do povo dali a alguns anos, mas agora a velocidade está maior, então acho que daqui a alguns anos deve ter um novo acrônimo aqui, mas seria muito legal o pessoal dar recomendações do que fazer com esse mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se vocês querem seguir o Foca, recomendo o nosso Instagram, @Foca no Trabalho, e todas as redes sociais, e já vou engatar aqui, Bru, das minhas redes sociais, tá? Vocês me acham lá no Instagram como Ale Falsarella, ou no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal me acha aí nas redes sociais, no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, ou então no Instagram, que lá eu crio diversos conteúdos. É @bruna.garcia, com 2 As mesmo. Melhores rios do mundo é no Instagram da Bruna. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.